Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte internauta, estamos chegando com a edição do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria para uma boa conversa com o professor e advogado da área previdenciária Paulo Bacelar. As informações que você precisa na área da Previdência Social estão aqui, professor Paulo Bacelar, seja bem-vindo e eu já vou direto às perguntas. A primeira dúvida, em uma longa mensagem, é do Renato da Emates em Tauá, na região dos Inhamuns. As informações que eles nos traz, professor Paulo Bacelar, são importantes para muita gente da área agrícola. Então, vamos a essas informações. O Renato diz o seguinte: eu tenho uma dúvida com relação ao cancelamento ou suspensão de benefícios do INSS para os agricultores familiares que se cadastraram para receber a DAP, Declaração de Aptidão ao PRONAF, e que apresentam problemas de saúde, seja doença temporária ou permanente. O Renato acrescenta o seguinte: a Declaração de Aptidão ao PRONAF, agora a partir de 2022, se chama CAF, Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. A alteração, ele explica, é apenas na nomenclatura, sem muitas mudanças para a vida de quem está no campo. O CAF é um documento de identificação do agricultor familiar que caracteriza a sua unidade produtiva. Como é da família, explica o Renato, que é da Emates, se o homem estiver recebendo o benefício do INSS, a mulher irá cuidar da unidade produtiva ou vice-versa. E vem a pergunta, professor Paulo Bacelar: nessa condição, produtor que tem CAF, antiga DAP, ou que fizer a DAP, poderá ter o seu benefício suspenso ou cancelado? Bom dia, professor Paulo Bacelar. Bom dia, Luzenor. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores pela internet do Brasil inteiro. Olha, Luzenor, a CAF realmente é um documento agora, né? Um cadastro que veio para substituir a DAP. E quem não tinha a DAP também tinha direito a benefício. Não era obrigatória o cadastro na DAP, era apenas uma das provas que eram exigidas para ter direito ao benefício. É mais uma das provas, né? Então não era um documento obrigatório. Então quem não tem CAF, ou se tem o CAF, a DAP transformada para CAF, não terá seu benefício cancelado ou suspenso por não ter, ou até mesmo por ter. Se tiver o documento, o cadastro, melhor ainda, ele vai ser mais uma prova para reconhecimento desse vínculo de agricultor, que é muito difícil na zona rural. Então, quem mais puder ter esse cadastro, melhor vai ser as condições para essas pessoas se aposentarem no futuro. Então, Renato, está aí a resposta bem ampla e esclarecedora do professor Paulo Bacelar. Dúvida: Salete Soares está em Quixeramobim. Contribuí 4 anos como autônoma, fiquei afastada 10 anos por motivo de saúde. Recebi o benefício e após esse período, professor Paulo Bacelar, meu auxílio foi suspenso por decisão da perícia. Quando completei 65 anos de idade, dei entrada no pedido do benefício. Creio eu, professor Paulo Bacelar, que tenha sido o BPC. E hoje recebo um salário. Aí ela pergunta, a Salete, se eu contribuir mais um ano, tenho direito à aposentadoria? Pelo jeito, professor Paulo Bacelar, a Salete, que está completando 65 anos de idade, ou que completou 65 anos de idade, já tem aí 14 anos de contribuição e quer saber se aos 65 anos pode pedir a aposentadoria. Olha, Luzenor, primeiro, esse vínculo, esse benefício de incapacidade só é reconhecido como tempo de contribuição e carência, que é o tempo mínimo para aposentadoria, que é de 15 anos, só é reconhecido na Justiça. O INSS não reconhece vínculo de auxílio-doença como um período de carência, que ela precisaria ter 15 anos para se aposentar. E, nesse caso, ela precisa imediatamente voltar a contribuir
mesmo depois da aposentadoria do BPC que ela recebe, se for um BPC realmente. Ela precisa voltar a contribuir imediatamente para poder intercalar esse período de auxílio-doença, intercalar com o período de trabalho que ela teve antes, os 4 anos que ela teve antes de ter o benefício de auxílio-doença. Então, ela precisa voltar a contribuir e fazer o requerimento administrativo da aposentadoria. O INSS, por sua vez, ele não vai reconhecer o vínculo, vai negar, e isso vai ser levado para a justiça. Então, é bom que ela tenha um acompanhamento jurídico sobre esse assunto. Sobre o BPC, professor Paulo Bacelar, tem outra dúvida aqui que foi apresentada pelo Luiz César, motorista de Uber em Fortaleza. Ao longo da vida, contribuiu por apenas ou pouco mais de 1 ano para a Previdência Social. E hoje, aos 64 anos de idade, ele espera chegar aos 65 anos de idade para pedir o BPC. Com quais condições, professor Paulo Bacelar, o César, assim como outras pessoas que estão na mesma situação, podem requerer o benefício de prestação continuada? Olha, o BPC é um benefício, não é aquela informação que muita gente tem de dizer assim, eu não preciso contribuir, quando eu chegar aos 65 anos eu vou ter um benefício. Não é bem assim. O BPC é para quem é miserável, na palavra, né? É quem está em estado de miserabilidade, aquela pessoa que não pode se manter sozinho, nem pode ser mantido pela sua família. E para esse critério de manutenção e de critério de miserabilidade, a lei estipulou uma renda familiar per capita de até 1/4 do salário mínimo. Então, essas pessoas que não têm direito à aposentadoria, porque não contribuíram, só vão ter o BPC se tiver uma renda familiar menor do que 1/4 do salário mínimo. E para ele ter direito a esse benefício, também é necessário, obrigatório, que ele seja cadastrado no CAD único. Ele e quem mora com ele na mesma casa. Então, o INSS irá analisar quem é o grupo familiar dele, com quem ele mora na mesma casa, para saber a renda e aí ter direito ao benefício. Professor Paulo Bacelar, ainda sobre o BPC, lembrar que no ano passado o Congresso Nacional aprovou uma lei estabelecendo que algumas pessoas poderiam ter o direito ao BPC com uma renda per capita de meio salário mínimo, ou seja, pela lei, o BPC é concedido naquele núcleo familiar onde a renda seja de 1/4 salário mínimo. Pelos valores atuais, R$ 303. E pela nova lei, aprovada pelo Congresso Nacional, esse valor subiria para R$ 606. Mais um detalhe, essa lei, que deveria entrar em vigor agora em janeiro, ainda precisa de regulamentação pela Presidência da República. Cleide, em Catunda. Sou professora, meu esposo tem 65 anos de idade e queria saber, professor Paulo Bacelar, se ele tem direito ao BPC, pois aos 60 anos de idade chegou a receber por 2 meses o benefício. Depois o INSS cancelou o BPC por conta do salário dela como professora. Aí ela pergunta, o meu marido ainda pode requerer o BPC, professor Paulo Bacelar? Pois é, nesse caso dela, o marido teve o benefício cessado, possivelmente pela perícia médica ou pela questão da renda familiar, mas era um benefício por deficiência. Aí, nesse caso, se enquadraria a flexibilização da renda, como você falou, até meio salário mínimo. Mas no caso de benefício de BPC por idade ao idoso, esse critério não é absorvido, não existe essa flexibilização para meio salário mínimo. A flexibilização de até meio salário mínimo é para quem tem uma deficiência grave. Quem tem um BPC, quem pede um BPC por idade, a renda familiar continua sendo 1/4 do salário mínimo. Nesse caso, ela não tendo direito ao benefício na via administrativa, ela pode buscar o judiciário, porque o judiciário irá flexibilizar essa questão da renda, mesmo ela recebendo 2 salários mínimos, a justiça poderá ver que esses 2 salários mínimos não é suficiente para manter o casal, para manter as despesas do casal, caso ele tenha uma doença, por exemplo. Então, nesse caso, só administrativamente não seria possível, mas judicialmente poderia tentar. E para quem tem dúvida na área da Previdência Social, você pode mandar o recado de qualquer parte do Brasil aqui para o Jornal Alerta Geral. É o WhatsApp 085-99273-4353. A pergunta é longa e vem de Granja, feita pelo João.
Vou fazer 53 anos de idade. A primeira dúvida, eu recebo auxílio-doença desde 2020. Fui encaminhado para a reabilitação, mas ainda não fui chamado. Gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, mesmo se eu corro o risco de perder meu benefício antes de fazer a reabilitação. A segunda dúvida, minha esposa foi fazer cadastro do Bolsa Família e no cadastro a moça insiste em colocar BPC, mas eu não recebo BPC. Levamos toda a documentação do auxílio-doença, mas ela insiste de colocar lá o BPC. Ela falou que a qualquer momento posso ter meu benefício suspenso. Gostaria de saber se isso é possível. Deu para entender, professor Paulo Bacelar, essa longa pergunta aqui do João, nosso ouvinte em Granja? Olha, Luciano, é absurdo algumas coisas que eu já ouvi de funcionários do CRAS querer colocar informações indevidas no cadastro da pessoa, tanto para o bem como para o mal, né? Já havia relatos de funcionários que não querendo colocar a renda da pessoa porque o INSS poderia acessar o benefício. Ela tem que colocar o que for verdade. Então, se não é BPC, ela tem que colocar o auxílio-doença que ele recebe. Mas isso, de qualquer forma, mesmo ela colocando o BPC, o servidor, na hora de analisar o benefício, vai ver que ele não recebe um BPC, recebe um auxílio-doença, porque ele terá acesso às informações no próprio INSS. Sobre a reabilitação, ele deve aguardar a convocação. Enquanto não fizerem a convocação para ele comparecer à perícia médica para fazer a reabilitação, ele deve ficar tranquilo que o benefício dele não será suspenso. Mais uma dúvida agora da Antônia Rosimeire de Souza Rocha, em Fortaleza. E a resposta vai ser bem curtinha, porque a pergunta tá boa. Tenho 31 anos de contribuição e 50 anos de idade. Com quantos anos, professor Paulo Bacelar, a Antônia Rosimeire vai se aposentar? Ela tem 31 anos de contribuição, mas eu preciso saber quantos anos de contribuição ela tinha até a data da emenda constitucional número 19, que é de 12 de novembro de 2019. Então, se ela teria 31 anos hoje, vamos dizer que ela tivesse 28 anos, 27 anos de contribuição em 2019, aí ela pode ter a aposentadoria cumprindo o pedágio de 50% ou de 100%. Então, se ela tiver 28 anos de contribuição em 2019, ela terá que cumprir um ano a mais dos 30 que era necessário antes da emenda. Então, ela já teria direito à aposentadoria pela essa regra. Se ela tiver menos de 28 anos de contribuição em 2019, ela precisa cumprir a carência integral, o pedágio integral. Então, o tempo que faltava para se aposentar em 2019, que era de 3 anos, 27 anos, faltava 3 para ela se aposentar, ela precisa cumprir o pedágio de 3 anos. E aí ela se aposentaria com 34 anos, 33 anos de contribuição. Então vai depender muito de quanto tempo ela tinha na data da emenda constitucional, porque ela pode já ter direito à aposentadoria com 31, ou terá direito à aposentadoria aos 33 anos de contribuição. Antônia, a resposta do professor Paulo Bacelar é bem atraente e importante. Você pode nos encaminhar a essas outras dúvidas suscitadas pelo professor Paulo Bacelar, porque aí a resposta fica ainda mais completa. Mas pelo que eu entendi, a notícia é boa, muito boa para você, Antônia Rosimeire, em Fortaleza. Cristina está em Cascavel. Tem uma criança autista que recebe BPC. Meu marido fazia bico ou faz bico, ganha cerca de R$ 700 por mês. Eu quero saber, professor Paulo Bacelar, se ele, o meu marido, pode contribuir para o INSS para uma futura aposentadoria. Ele já tem 12 anos de contribuição e 52 anos de idade. E aí vem a segunda pergunta, e quando se aposentar, o meu filho perderá o BPC? Primeiro, professor Paulo Bacelar, o esposo da Cristina em Cascavel tem 12 anos de contribuição, 52 anos de idade, o dever de casa já está quase pronto para pedir a aposentadoria aos 65 anos de idade. Tem uma solução aí para ele, dele contribuir sim. Ele tem 52 anos de idade, ainda irá se aposentar somente aos 65. Então, ele terá que cumprir os 15 anos, mas não terá direito à aposentadoria por causa da idade. E aos 65 é a mesma idade do BPC. Mas quando ele se aposentar, a renda dele, como vai ser um salário mínimo, com 65 anos de idade, a aposentadoria dele não irá impedir a manutenção do benefício do filho,
porque ele tem 65 anos de idade, o benefício dele possivelmente será de um salário mínimo. Então ele pode se aposentar tranquilamente, que não irá impedir que o filho dele continue recebendo benefício. Só que qual é a melhor forma para ele continuar contribuindo? Como segurado facultativo. Ele deve contribuir, sim, continuar contribuindo, até completar os 15 anos e continuar contribuindo até fazer os 65 anos de idade, só que como facultativo, para não ter problema agora no benefício do filho dele. Boa essa resposta, então, Cristina. Pega os papéis do teu esposo aí, começa a se preparar para seguir a orientação do professor Paulo Bacelar aqui no Alerta Geral, recolher para a Previdência Social, fechar os 15 anos de contribuição e continuar com esse vínculo com o INSS, porque isso vai dar proteção ao teu marido em outros benefícios. Que boa essa explicação, essa orientação do professor Paulo Bacelar. João Miguel está em Viçosa do Ceará. Estou afastado do serviço há quase 2 anos por ordem médica e dei entrada no INSS, mas o auxílio foi negado. Fui à justiça, tive audiência, o juiz prometeu que me daria 11 meses e já passou um período de mais de 150 dias e nada até agora. O que eu posso fazer? Sou agricultor, estou sem trabalhar nesse período todo. O que eu posso fazer? Insiste o João Miguel na pergunta, professor Paulo Bacelar. Olha, Zé, nesse caso ele precisa procurar o advogado dele, ou então ir direto na vara lá de Viçosa, né? Que deve ser Sobral, a Justiça Federal lá em Viçosa, e ele procurar saber se já houve uma sentença desse benefício, desse processo, porque 150 dias já deve ter passado aí o prazo para... Não existe prazo, na verdade, né? Para o juiz sentenciar, mas ele pode pedir para que o juiz dê logo a sentença e a implantação do benefício de forma imediata pelo INSS. Maria de Lourdes, em Aratuba, minha aposentadoria foi negada. Eu posso botar meus papéis com outro advogado para pedir de novo o benefício? Falei com a advogada, ela disse que eu só iria me aposentar em 2023 porque era quando faria 15 anos que tinha saído da prefeitura, mas tenho muitas provas da agricultura. Só fiquei 1 ano de carteira assinada. Se eu botar outro advogado, professor Paulo Bacelar, eu vou perder os atrasados? Difícil falar sobre procurar advogado, mas ela deve requerer novamente o benefício, porque se a aposentadoria dela foi negada e ela já entrou na justiça e já foi negado o benefício pela justiça, aí não tem o que fazer. Ela deve requerer um novo benefício, pode ser com outro advogado ou não, mas ela precisa requerer um novo benefício e esquecer os atrasados que ela está pensando em receber, porque esse benefício anterior já foi negado. Maria, em Barreira, na região do Vale do Acarape. Passei 28 anos junto com uma pessoa. Essa pessoa faleceu e eu consegui a pensão. O que eu quero saber, professor Paulo Bacelar, é se eu tenho direito à herança. Ele tinha 4 terrenos, 2 terrenos eram herança dos pais dele e outros 2 foram adquiridos depois. Outra coisa, filho adotivo que não foi reconhecido tem direito à herança, mesmo tendo sido criado desde bebê? Olha, existem aí 2 processos que ela deve considerar. Primeiro é o processo de união estável, a pensão por morte ela não é suficiente para ela receber a herança do cônjuge, do companheiro, né? Ela precisa entrar com a ação de reconhecimento de união estável pós-óbito, para ela ser considerada herdeira dele, direito não à herança que ele recebeu dos pais, mas os bens que ele adquiriu durante a união estável. E o filho adotivo, ele precisa também entrar com a ação para que seja reconhecido como filho, porque se ele não foi registrado, ele não é filho legalmente. Então, aí caberia ao filho entrar com um pedido de reconhecimento de paternidade, afetiva, pelo menos, para ser registrado e aí ter direito também à herança. Maria Alana, em Baturité. Estou grávida. O pai do meu bebê simplesmente não quer ter nenhuma despesa, pois depois do nosso término, ele alega que o filho não é dele. O que eu posso fazer nessa situação? Qual é a resposta, professor Paulo Bacelar, para Maria Alana e para outras mulheres que enfrentam situação bem parecida? Ela deve entrar com a ação de alimentos, pedindo alimentos para o pai da criança, que ela tem certeza que é. E nesse pedido de alimentos, ela deve solicitar, o advogado dela, né? Deverá com certeza solicitar o teste DNA
para ser feito no pai. O pai vai ser obrigado a fazer esse teste, se ele não fizer, é reconhecido automaticamente a paternidade dele por negativa, e aí o juiz, tendo provas de que ele é o pai, vai intimar o pai da criança a pagar as verbas alimentares que ele é devedor para a manutenção da alimentação dessa criança. Zezinho Félix, ele está no interior do Ceará, não diz em que cidade se encontra, mas vai a pergunta. Eu sou beneficiário por ação judiciária, recebo 40% do salário mínimo. Completei 65 anos de idade agora. Eu tenho o direito de pedir o complemento do benefício? Só tenho 7 anos de contribuição. Não, não. Ou ela desiste desse benefício, que é o auxílio acidente, que é de 40% do salário mínimo na época. Ela não tem direito à aposentadoria, porque ela só tem 7 anos de contribuição. Então, ela deve pedir, se ela quiser o complemento, ela pedir a alta desse benefício, a cessação automática desse benefício, para pedir um BPC. É a única forma que ela tem de receber um salário mínimo. Receber o BPC com a cessação desse benefício. Nesse caso, ele, né, professor Paulo Bacelar, o Zezinho Félix, né, porque você fez referência aí, porque no texto está lá, beneficiária, mas o autor da pergunta é o Zezinho Félix. Então, está dada a explicação. João Rodrigues, em Camusim, acompanha aqui o meu raciocínio, professor Paulo Bacelar. Como nunca tive orientação, estou recorrendo ao jornal Alerta Geral. Queria um parecer seu, professor Paulo Bacelar, diz o João Rodrigues em Camusim. Entrei na Refesa em 11 de dezembro de 1969 e em 1º de maio de 1988 fui transferido para a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, CBTU, com a mesma função de insalubridade. O INSS me concedeu a aposentadoria por tempo de serviço, mas meus colegas da minha turma que ficaram na Refesa se aposentaram na especial. Agora eu pergunto, o que você acha? Tenho direito à aposentadoria especial? Luziano, aí é um caso de consultoria mesmo, ele deve contratar um advogado, porque ele precisa analisar o processo que foi concedido a ele. Então, verificar as provas que foram apresentadas na época, saber se tinha o PPP, o LTCAT, os formulários para reconhecimento da atividade especial, para saber por que ele não foi considerado como aposentadoria especial. Aí é um caso mais detalhado, então ele deve aí contratar realmente um advogado para fazer esse tipo de análise e pedir depois, se for o caso, uma revisão administrativa desse benefício. Anote aí o nosso WhatsApp, a sua linha direta para esclarecimento e orientação na área da Previdência Social. É o 085-99273-4353. Valderi, em Viçosa do Ceará. Completo a idade de me aposentar em setembro de 2022. Quero saber se os mesmos papéis usados na entrada da aposentadoria da minha esposa servem para mim. Eu não pago sindicato nem INSS, mas a minha esposa pagou o sindicato durante 14 anos. Explicações importantes e necessárias para quem está na agricultura, professor Paulo Bacelar, e que precisa saber que a contribuição para o sindicato não é condição essencial para a aposentadoria. Exato. Nesse caso, a documentação de prova rural da esposa serve para todos os membros do grupo familiar, inclusive para o marido dela, o cônjuge, os filhos. Então, se ela tiver provas da agricultura, não só o pagamento do sindicato, como você bem frisou, que não é condição para ninguém se aposentar, o pagamento ao sindicato, se ela tiver as provas da agricultura e ele não tiver exercido atividades fora da agricultura, não tiver nenhum vínculo no CNIS, no Cadastro Nacional de Informações Sociais, de atividades urbanas, e ele realmente for agricultor, ele pode dar entrada no benefício com a documentação da sua esposa. Vamos continuar na região da Ibiapaba, Shirley, em Guaraciaba do Norte. O que significa essa mensagem? Análise de BPC, transferência para repositório de tarefas, ação emergencial. Tem um código que a Shirley coloca aqui, professor Paulo Bacelar, e você, como ex-servidor da Previdência Social, deve decifrá-lo com conhecimento de causa. Qual é a resposta para a Shirley? Luziano, hoje em dia todos os benefícios são tratados de forma digital. Então, quando você dá entrada no benefício, hoje não tem mais agendamento, é um requerimento direto para o INSS, apresentando a documentação correta, né? Por isso que a advocacia, nesse caso, é importante para os beneficiários, pois auxilia
na entrada, no requerimento correto dos benefícios. E nesse caso, o sistema automaticamente ele transfere os benefícios para setores onde vão ter servidores especializados naquele benefício, que é o caso dela, foi transferido para uma caixa onde vão ter servidores especializados para atender a análise do BPC, é o que está dizendo aí no processo. Angélica Alves, em Paramoti. Meu pai já tem os seus 61 anos de idade. Ele trabalhou 10 anos de carteira assinada e 8 anos na prefeitura, contratado, pagando INSS. Ele gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, se pode pedir a aposentadoria. 61 anos de idade, pelos cálculos da Angélica, 18 anos de recolhimento para a Previdência Social. Não, José, ainda não. Nesse caso, a aposentadoria dele vai ser por idade, 65 anos de idade. Quando ele tiver os 65, se tiver todas as informações no CNIS, a aposentadoria dele será concedida com certeza. Antônio Marques, meu filho sofreu um acidente há 5 anos e ele recebe o BPC. Minha esposa perdeu o antigo Bolsa Família. Com 2 meses que meu filho começou a receber o BPC, foi cancelado o Bolsa Família. Ela pode pedir o desbloqueio do benefício, no caso o Bolsa Família, professor Paulo Bacelar? Ela pode requerer a revisão desse benefício e depois entrar com um pedido de judicial para reconhecimento desse benefício. Por quê? Porque o Bolsa Família é concedido para benefício para famílias até 2 salários mínimos. Então, o fato do filho dela receber um BPC não é óbice para recebimento do Bolsa Família. José, em Aracoiaba, sou portador de HIV e hanseníase e já contribuí para o INSS. Tenho 40 anos de idade, meu benefício foi negado várias vezes. Queria saber se eu posso entrar na justiça sem advogado. O meu lado médico é de impossibilitado para o trabalho devido a lesões da hanseníase. Não posso trabalhar no sol. Qual é a resposta, professor Paulo Bacelar, para o José em Aracoiaba? Olha, sem advogado você pode entrar com processo na justiça, mas não terá o apoio nem a assistência jurídica adequada. Então, recomendo que você contrate sim um advogado para ver o seu caso, porque se já foi negado várias vezes e não foi ainda para a justiça, você pode ter o seu benefício revisto judicialmente, mas é imprescindível que você sempre contrate um advogado nesses casos. Maria do Socorro, em Baturité. O Laércio, da Rádio FM Maior de Baturité, nos encaminhou, professor Paulo Bacelar, a seguinte mensagem. Recebi uma ligação do senhor Antônio Soares Bitu, servidor público da área da segurança, que mora na cidade de Barreira. A esposa do Bitu tem 59 anos de idade e, ao completar 60 anos de idade, pode se aposentar? É a primeira pergunta. Aí ele diz... Ela é sócia, contribuinte do Sindicato dos Agricultores, mas há 3 anos está sem recolher a mensalidade. Como ele é servidor público, há alguma interferência na aposentadoria da esposa, professor Paulo Bacelar? Juridicamente e legalmente não há nenhum óbice da esposa receber benefício. Aliás, quem é que trabalha na agricultura? Ela, né? É a esposa que trabalha na agricultura, professor Paulo Bacelar, que tem 59 anos de idade, fala que nunca deixou de contribuir para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E ele é servidor público, ela sendo agricultora e vivendo exclusivamente da agricultura, a lei ela não obriga quem não é da agricultura, como marido, ser um impedimento para a aposentadoria da esposa. Isso não tem na lei. Então, ela pode requerer a aposentadoria dela com as provas que ela tem, mesmo o marido tendo outra atividade. Professor Paulo Bacelar, é importante esclarecer, né, que a Maria, mesmo tendo 59 anos de idade, pela legislação, a trabalhadora da agricultura tem direito a pedir a aposentadoria aos 55 anos de idade, desde que apresente todas aquelas condições que comprovem a atividade no campo. E volto a dizer, a contribuição para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais não é questão fundamental que justifique o pedido de aposentadoria. Claro, quem participa do sindicato tem a devida consciência que é importante fortalecer a instituição, porque
porque o sindicato é uma entidade que as representa nas ações junto aos governos municipais, governo do estado e governo federal. Maria do Socorro, em Baturité. Já contribuí 21 anos para a Previdência Social. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Maria, depende da sua idade. Então, se ela só tem 21 anos de contribuição, possivelmente ela será aposentada apenas por idade, com 62 anos de idade. Mas, professor Paulo Bacelar, quer dizer que hoje, em 2022, se a Maria tivesse tendo esses 21 anos de idade e 62 anos de idade, ela já poderia dar entrada no pedido de aposentadoria? Sim, se ela tiver hoje, né, em 2022, 61 anos e meio, ela se aposenta. Se ela não tem ainda essa idade, somente aos 62. Jamile, em Aracoiaba, tem um filho que logo após nascer passou a usar uma bolsa de colostomia. Ele tem direito ao benefício? E se caso tenha direito, recebe o atrasado? Ele tem hoje 3 anos de idade. Não, ele pode pedir o BPC, vai depender aí também da questão da renda familiar, que pode ser de um quarto do salário mínimo ou pode ser de meio salário mínimo aí, pelas questões da flexibilização que você mesmo já falou. Mas não recebe atrasado, ele vai receber desde a data do requerimento. Antônia, em Chorozinho, gostaria de saber se eu escolher pagar o meu sindicato como costureira autônoma, eu vou perder os direitos do governo, os direitos sociais, exemplo, o Auxílio Brasil. Olha, Luciano, o pagamento de sindicato não tem uma relação com o próprio trabalho. Ela paga o sindicato, mas pode ser que ela não exerça atividade. O que vai dar problema na hora de receber um benefício é você ter renda. Então, a renda ela é considerada na hora que você contribui para o INSS, que você está provando a sua renda. Mas, mesmo assim, essa lei do Auxílio Brasil é tão complexa que permite pessoas que trabalham também receber o Auxílio Brasil. Aí teria que ver essa lei com mais tecnicismo, com mais detalhamento, para ver, no caso dela, se ela pode receber ainda o Auxílio Brasil, mesmo exercendo a função de costureira, e dependendo da renda dela, ela tem direito ainda ao benefício. Messias de Castro está em Apuiarés. A minha mãe tem 66 anos de idade, se aposentou como professora e trabalha como agente de saúde há 34 anos. Ela tentou a aposentadoria, mas o pedido foi negado. Segundo o INSS, a minha mãe não poderia acumular 2 aposentadorias pagas pelo mesmo órgão. Mas ela é aposentada pelo município e o agente de saúde, ou no caso dela, agente de saúde pelo Estado. Queria saber, professor Paulo Bacelar, se minha mãe tem direito a essa segunda aposentadoria. O que devemos fazer? Olha, se são regimes diferentes e ela não utilizou o tempo de um regime para aposentadoria no outro regime, ela pode sim ter direito aos 2 regimes. Tanto o regime próprio, a aposentadoria do regime próprio do município e a aposentadoria do INSS. Aí, professor Paulo Bacelar, nesse caso, para a gente dar uma resposta ainda com mais segurança, o que precisaria o Messias de Castro nos encaminhar? Algum comprovante que, por exemplo, a mãe recolhia para o município, a mãe recolhia para o Estado a contribuição previdenciária? Seria esse caminho para ter segurança? E também o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, e o próprio, se ela já foi aposentada, o próprio processo de aposentadoria para saber se não houve a utilização de um regime no outro. A linha direta para você tirar dúvida na área da Previdência Social é o 085 99273 4353. Quando você mandar a sua mensagem, diga em que cidade você se encontra. Uma ouvinte não quis se identificar, mora em Canindé, e eu faço questão de levar essa dúvida ao professor Paulo Bacelar. Ela diz o seguinte: vivi com uma pessoa por muitos anos. Em dezembro de 2021, nos casamos. Ele casou comigo aos 71 anos de idade. Temos um filho. Devido a ele ter 71 anos de idade, a lei diz que essa pessoa tem que fazer casamento com separação de bens. Se ele vier a falecer, professor Paulo Bacelar, essa é a dúvida da nossa ouvinte, tem o direito a pelo menos a aposentadoria ou, no caso, a pensão? Perfeitamente, essa pergunta é muito boa. Os benefícios do INSS não têm nada a ver com o regime de bens do casamento. Nesse caso, ela terá direito à pensão por morte
Com certeza, não tem nada a ver com o regime de separação de bens que foi já limitado pela lei quando a pessoa se casa a partir dos 70 anos de idade. Francisco Erlon, em Caridade, coladinho ali em Canindé. Trabalhei 9 anos de carteira assinada em uma empresa. Desde 2010, nunca tirei PIS. Gostaria de saber por que não recebi esse benefício, professor Paulo Bacelar. Ela deveria ir na Caixa Econômica Federal para poder saber se existe alguma possibilidade dela receber ainda, mas se ela já não recebeu, passou o tempo de receber, porque existe um prazo. Ela sugiro e recomendo que ela procure a Caixa Econômica Federal e converse com o gerente no banco. Ana, em Canindé, meu marido tem 13 anos de contribuição junto ao INSS e 55 anos de idade, ou melhor, 65 anos de idade. Ele aí prestou serviço durante 3 anos junto ao governo do Ceará por meio de contrato, mas durante esse tempo o Estado não recolheu as contribuições. Aí vem a pergunta da Ana: o que o meu marido deve fazer para não perder esse tempo de contribuição? Pois com esse tempo somaria os 15 anos de contribuição necessários para pedir a aposentadoria. Aí a Ana acrescenta uma informação extremamente importante, professor Paulo Bacelar. Ela diz: vale salientar que tenho todos os contratos e o diário oficial com o meu nome. Ou com o nome do marido. Olha, Zenon, a justiça ela já reconhece esses contratos feitos por órgãos públicos como contratos ilegais. Então, ele não tem efeito para níveis de aposentadoria, a não ser que tenha havido o recolhimento do INSS. Então, quando ela entra com ação na justiça, por exemplo, para receber direitos, a justiça somente dá direito a ela receber os salários que estiverem faltando e o FGTS. Mas se não houve o recolhimento por INSS, ela não tem direito a contar esse tempo como aposentadoria. Nesse caso aqui, o marido da Ana terá que contribuir por mais 2 anos e garantir os Perfeito. 15 anos que são necessários para pedir a aposentadoria. Jeová, em Sobral. A minha mãe tem 11 anos de contribuição e 61 anos de idade. E aí, professor Paulo Bacelar, quando a mãe do Jeová poderá pedir a aposentadoria? Primeiro, ela precisa ter 15 anos de contribuição e, nesse ano de 2022, 61 anos e meio de idade. Então, nesse caso, como ela não vai completar os 15 anos agora em 2022, ela só vai ter direito aos 62 anos 62 anos de idade em diante e ter que completar os 15 anos de contribuição para ela poder se aposentar. Aldenisa, em Quixeramobim, contribuo com o INSS como baixa renda. Tem algum problema para eu me aposentar? Tenho 55 anos de idade. Pode ter problema se ela não for cadastrada no CadÚnico, se ela não atualizar esse cadastro de 2 em 2 anos e se ela possuir alguma renda declarada no CadÚnico. Se ela não tiver renda, se ela for cadastrada no CadÚnico e se ela tiver atualizado esse cadastro de 2 em 2 anos, ela não terá nenhum problema em se aposentar contribuindo como facultativa de baixa renda. Quando ela tiver 62 anos de idade e 15 anos de contribuição, ela já vai poder se aposentar. Professor Paulo Bacelar, Darlene, em Barreira, diz o seguinte: minha tia é aposentada pelo LOAS há anos. Queria saber se ela pode mudar para a aposentadoria por idade. Já tem 62 anos de idade. Porque pelo LOAS a minha tia não recebe o 13º salário. Primeiro, professor Paulo Bacelar, distinguir o que é o benefício do LOAS, o que é a aposentadoria e por quais razões as pessoas precisam contribuir para garantir a aposentadoria. O LOAS é chamada de LOAS, mas é o BPC, né? É o benefício prestação continuada, benefício assistencial ao idoso ou ao deficiente físico, ou ao deficiente, né? E precisa ter 65 anos de idade, no caso do idoso. Se ela não tem 65 anos de idade, ela deve receber o amparo social ao deficiente. Para ela ter direito à aposentadoria, ela teria que estar contribuindo, mesmo recebendo o BPC, contribuindo como facultativa, para ela completar os 15 anos de contribuição e aos 62 ela poderia transformar esse BPC numa aposentadoria. Então, geralmente a gente indica, orienta, sugere às pessoas que recebem o BPC a continuar contribuindo como facultativa, porque nesse caso, quando chegar a idade, ela poderá transformar esse benefício de um BPC para uma aposentadoria
por idade. A diferença vai ser apenas realmente o recebimento do 13º salário e também que a aposentadoria gera direito à pensão por morte para seus dependentes. E o BPC não. Dúvida do Luciano em Icó. Tenho 48 anos de idade, sou agricultor e não tenho nada comprado em meu nome ainda. Se adquirir esses bens da agricultura, professor Paulo Bacelar, a partir de hoje, eu posso me aposentar com 60 anos de idade? Olha a pergunta curiosa do Luciano. 48 anos de idade, não tem vínculo com a agricultura do ponto de vista formal, do ponto de vista de comprovação da atividade no campo, mas ele tem aí pela frente um intervalo aí de 12 anos para chegar aos 60 anos de idade e pedir a aposentadoria, claro, com 15 anos de contribuição especial. Então, professor Paulo Bacelar, de forma de quem conhece juridicamente a lei, qual é o caminho para o Luciano em Icó? Luciano, a lei, ela garante a aposentadoria o agricultor, e hoje o servidor está pedindo provas do início da sua atividade rural, no meio da sua atividade rural, com 7 anos e meio, e provas mais recentes, da data do pedido. Então, nesse caso, quanto mais cedo e mais urgente ele começar a adquirir provas, melhor. Porque se ele não tiver provas de 3 anos atrás, para fechar os 15 anos, ele poderá se aposentar aos 63, se ele tiver o início de prova material agora, com 48 anos de idade, e mantendo essas provas durante a sua vida laboral, para comprovar os 15 anos quando tiver 60 anos de idade, aí 63 anos, precisando trabalhar mais um pouquinho. Então, Luciano, está dado para você o caminho da aposentadoria. Manuel Teixeira, em Sobral, trabalho em uma empresa há quase 10 anos e então fui demitido. Foi feito um acordo na justiça. Esse acordo, olha a dúvida dele, entra na contagem para a aposentadoria? A CLT dessa época eu perdi. Hoje trabalho de carteira assinada, mas é outro registro. Ou seja, professor Paulo Bacelar, eu entendi aqui que ele perdeu a carteira de trabalho. Mas a dúvida é, esse período da indenização aí conta para efeito de aposentadoria? Olha, se é somente a demissão, que ele entrou na justiça e fez acordo, não tem problema. O importante é que o processo trabalhista, ele trate apenas das verbas trabalhistas da demissão e não do vínculo como um todo. Se ele estava com carteira assinada, estava sendo registrado já, e a briga na justiça só foi apenas pelas verbas trabalhistas da demissão, não tem problema, o sistema vai contar. Então, para isso, o que é que ele precisa fazer? Já que ele perdeu a carteira, tirar o extrato do CNIS, do Cadastro Nacional de Informações Sociais, e o INSS, e pedir o seu cadastro, para saber se aquele vínculo consta lá no sistema. Se constar, não tem problema, ele não precisa da carteira de trabalho. Minha irmã ficou viúva, o esposo dela faleceu, faltavam 5 dias para tirar a aposentadoria. Será que ela pode tirar o benefício? Ela tem direito à pensão dele? Essa pergunta é da Edith em Icó, que diz o seguinte... Diz mais, o esposo da minha irmã estava devendo 4 empréstimos ao banco. Ela não sabia. Ela tem que pagar esses empréstimos? Olha só, professor Paulo Bacelar. Viúva, faltavam 5 dias para o esposo receber a aposentadoria. E a Edith quer saber se ela pode ir lá no banco e sacar esse dinheiro correspondente à aposentadoria. E a outra pergunta, ou as outras duas, essa em relação à pensão, ela pode ter direito? Quando é que a viúva ou o viúvo pode ter direito à pensão pelo falecimento do cônjuge? Primeiro, o cônjuge ele precisa ser segurado da Previdência para ela poder receber a pensão por morte. Se ele estava aposentado, ele mantém-se a qualidade dele de segurado e ela terá direito à pensão. Faleceu, faltava 5 dias para ter direito à aposentadoria, para receber o pagamento, não recebe. Não vai receber, você precisa pedir a pensão por morte, que o INSS irá te dar a pensão e depois que você receber a pensão, você pede o pagamento daqueles valores que estão devendo, que não foram pagos em vida. Então, ela não pode receber pagamento depois do óbito. Isso aí seria um crime contra a Previdência, ela pode até sofrer ações penais e aí cobrança administrativa também. No caso dos empréstimos, se tinha empréstimo consignado no benefício, ao cessar o benefício dele por óbito, aqueles empréstimos são
cancelados. Então, ela não precisa continuar pagando esses empréstimos. Agora a dúvida é da Francisca em Mucambo. Vou fazer 63 anos de idade e 35 anos de contribuição, mas no INSS não estão constando 2 anos, sendo que eu trabalhei todo o tempo. Isso pode interferir em algo ou posso pedir a aposentadoria? Sou porteiro e trabalho para a prefeitura. Aqui está assinado com o nome de Francisca, eu não sei se é Francisco ou a Francisca fez a mensagem aqui em nome do esposo, mas de qualquer forma, vamos considerar que é o Francisco com 63 anos de idade e 35 anos de contribuição. Nos cálculos dele, faltam 2 anos. Qual é a resposta, professor Paulo Bacelar? Olha, primeiro essa questão da análise é que análise de um processo começa por aí, começa a olhar o cadastro do CNIS, né, o cadastro do INSS, para saber se todos os vínculos que a pessoa trabalhou estão no cadastro. Se não tiver no cadastro, você precisa solicitar a inclusão desses vínculos através da sua carteira de trabalho, através de documentos que comprovem que você trabalhou e que no sistema do INSS não consta. Por que não consta no INSS? Por culpa das empresas que não informaram para o INSS. A culpa não é nem do INSS, são das empresas que não informaram para o INSS aqueles vínculos. Então, na hora do pedido da aposentadoria, ele deve solicitar a inclusão desses vínculos. No caso dele, ele pode ver o que é que está faltando e solicitar para o INSS fazer os acertos e incluir aqueles vínculos. Mas, no caso, analisando a idade e o tempo de contribuição dele, ele não tem direito ainda à aposentadoria, caso ele já tivesse realmente 35 anos de contribuição com 63 anos de idade. Porque, no caso, aí a pontuação máxima aí foi de 98 pontos. E agora, em 2022, a pontuação já alterou para 99 pontos, de acordo com a reforma da Previdência. Então, ela era necessária apenas ter 35 anos de idade, de contribuição, mas, como a reforma criou a idade mínima, criou o sistema de pontuação, que aumenta 1 ponto a cada ano. Então, em 2022, para você se aposentar, precisa ter 35 anos de contribuição e 64 anos de idade, porque a pontuação já é de 99 pontos. Ari, em Ocara. Hoje sou professor efetivo do município de Ocara, contribuindo para a Previdência Municipal. Antes trabalhei 20 anos na agricultura. Vou conseguir a aposentadoria com o salário integral de professor? São 8 anos de INSS e 15 de Instituto de Previdência do município. Olha, isso vai depender de quando ele entrou no serviço público. Se ele entrou após 2003, que eu acho que foi, não tem direito à aposentadoria integral. Ele vai ter direito à aposentadoria, vai ser a média de 60% de todo o tempo contributivo, desde 94 até a data da aposentadoria dele. Então, ele vai ter um cálculo baseado na média de contribuições e não no último salário dele integral. Mais uma dúvida, e para você que precisa de esclarecimentos sobre os benefícios da Previdência Social, pode mandar a sua mensagem aqui para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Pergunta da Vânia Maria em Piqué Carneiro. Tenho 60 anos de idade e 20 anos de carteira assinada. Posso me aposentar com 62 anos de idade sem completar os 30 anos de contribuição? A aposentadoria seria 100% do vencimento ou teria redução? Caso não tenha o tempo total de contribuição, como fazer? Já tem 20 anos de contribuição, 60 anos de idade. Qual é o caminho da aposentadoria para a Vânia Maria em Piqué Carneiro, professor Paulo Bacelar? Olha, ela pode se aposentar aos 62 anos de idade, sem precisar ter os 30 anos de contribuição, basta 15. E ela como ela já tem 20 anos de contribuição, ela vai se aposentar com base em 60% da média, mais 2% para cada ano que passar dos 15 anos, são 5, então são mais 10%. Ela vai se aposentar com 70% da média de contribuições desde julho de 94 até a data do pedido da aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, Ana Paula em Redenção tem a seguinte dúvida. Ela diz que fez uma cirurgia, é agricultora, fez histerectomia total. Foi muito profundo, segundo ela narra, e quer saber se tem algum direito. Ela diz que paga o sindicato, mas está atrasado. O médico deu 6 meses de repouso, está com 9 anos de sindicato. Qual é o caminho aqui para Ana Paula em Redenção receber um benefício da Previdência Social? Lá em Redenção, ela deve entrar com pedido de auxílio-doença. O próprio sindicato pode encaminhar esse pedido
dos agricultores. O Sindicato de Redenção tem o sistema digital, né, o convênio com a INSS, e ela pode dar entrada, solicitar o benefício através do sindicato, que irá pedir o auxílio-doença e apresentar as provas rurais que ela deve ter. Ou seja, professor Paulo Bacelar, para requerer esse auxílio-doença, é importante que a Ana Paula comprove a atividade agrícola, não apenas essa vinculação com o sindicato. O sindicato, como a gente costuma dizer, pode ser um meio para diminuir a burocracia e levar essas pessoas às agências do INSS ou a pedir de forma virtual os benefícios. Ou seja, para a Ana Paula, tem que ter essa vinculação, esse vínculo direto com a agricultura para justificar o pedido do auxílio-doença. Perfeito. Ela é um caminho, né? Uma ferramenta que ela pode utilizar para ser orientada, já que ela é sindicalizada, ser orientada a requerer o benefício através do sistema, convênio que tem entre o INSS e o sindicato. Do mesmo jeito que tem o convênio entre a OAB, os advogados, e também o INSS, que quando a gente entra com o processo, a gente entra com o sistema da advocacia. Denise, em Sobral, meu esposo é servidor municipal, tem 30 anos. Gostaria de saber se ele, contribuindo 15 anos, tem direito a uma outra aposentadoria. Ele é deficiente visual de um olho. Como é esse processo aqui, professor Paulo Bacelar? No caso do marido da Denise, ele tem 30 anos de idade, já é servidor público municipal. Para contribuir para a Previdência Social, para ter uma segunda aposentadoria, como ele faria? Contribuir para o INSS, porque creio eu que Sobral seja Instituto de Previdência próprio, Instituto próprio de Previdência Municipal. Sim, nesse caso ele poderia ter direito à aposentadoria do deficiente, já que ele tem uma visão monocular, né? Ele tem uma deficiência monocular. E ele pode se aposentar aos 60 anos de idade, homem, com 15 anos de contribuição com a deficiência. Se ele já tiver 15 anos com deficiência, ele se aposenta com 60 anos de idade, não com 65. Vamos encerrando por aqui o nosso Jornal Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria. Quero agradecer ao professor Paulo Bacelar. Ficaram muitas perguntas aqui sem resposta, mas todas estão arquivadas e serão feitas nas próximas edições do Alerta Geral. Professor Paulo Bacelar, retomando com todo o gás as atividades em 2022. O nosso muito obrigado, um bom final de semana, um grande abraço. Obrigado, Luzenor. Dizer para você que eu estive viajando pelo Brasil inteiro e daqui do Ceará até o Rio Grande do Sul e vi muitas fazendas, muita roça, muita gente capinando ali na beira de estrada, vendo realmente os agricultores pelo Brasil inteiro. E isso é um incentivo para esses agricultores assistir o seu programa, ouvir nossas recomendações e sempre ter provas de que ele exerce atividade rural. Não apenas pagar o sindicato, mas se preocupar em ter provas da agricultura, porque eles são agricultores e precisam um dia se aposentar, mas precisa de provas. Muito obrigado, professor Paulo Bacelar. E um detalhe para você, ouvinte internauta. O professor Paulo Bacelar não estava nessa viagem de avião ou de carro, estava de moto. Percorreu quase 10 mil quilômetros do Ceará ao sul do país. Parabéns, professor Paulo Bacelar, pela ousadia, pelo lazer nas estradas brasileiras. A você, ouvinte internauta, nosso grande abraço, nosso muito obrigado.